Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Ernesto vai pagar muito caro por tudo o que fez. E dessa vez, não haverá escapatória. A colheita finalmente chega para ele, e vem de todos os lados. Sandra arma uma cilada silenciosa, fria, calculada. Uma armadilha pensada para fazê-lo sentir medo, do tipo que paralisa. Mas não é só ela. Os próprios bandidos que Ernesto contratou agora viram a mira contra ele. Cara de Gato e Pé de Cabra juram que vão acabar com sua vida. E essa virada deixa todo mundo em choque, porque quando a violência volta contra quem a criou, o preço costuma ser alto demais. Enquanto isso, em outro ponto da história, o clima também é de dor e despedida. Miriam passa mal novamente, dessa vez mais grave. No hospital, Stella vive os últimos momentos ao lado da mãe. O silêncio pesa, o medo aperta o peito, e ali, diante da possibilidade da perda, Stella toma uma decisão que vinha adiando há tempo demais. Ela resolve contar a verdade. Decide revelar para Annabella que é a mãe da garotinha. Uma escolha carregada de emoção, culpa e urgência. Mas tudo, absolutamente tudo, parece girar em torno de Ernesto. O bandido começa a pagar um a um pelos seus crimes. Cara de Gato e Pé de Cabra cobram caro pelos serviços prestados. Eles foram contratados para sequestrar Samir, mas o plano deu errado. Simba foi levado no lugar. Depois, Ernesto mandou matar Celso. O tiro saiu, mas quem acabou baleada foi Sandra. E mesmo assim, Ernesto se recusa a pagar. Mais uma vez, no bar, o clima pesa. Ernesto é surpreendido pela chegada dos bandidos. Os dois se aproximam. Olhares duros, tom ameaçador. Eles exigem o pagamento. Ernesto explode. Eu não vou pagar coisa nenhuma. Pedi para sequestrar o menino e vocês levaram outro. Pedi para matarem o Celso e minha esposa acabou baleada. Vocês são incompetentes, isso sim. As palavras são a gota d'água. Cara de Gato e Pé de Cabra partem pra cima dele. Ameaçam acabar com sua vida ali mesmo, se o dinheiro não aparecer. Ernesto recua, encurralado, pela primeira vez, com medo de verdade. É nesse momento que Lourival entra na história. Ele estava no bar tratando de assuntos sobre a carreira de Dita, quando percebe a confusão. Os homens cercando Ernesto, o clima de violência no ar. Intrigado, Lourival pensa consigo. O que foi que o Ernesto aprontou dessa vez? Esses homens vão fazer alguma coisa, mas isso não é problema meu. E num primeiro impulso, ele se afasta. Acredita que Ernesto deve estar pagando por algo errado que fez. Mas então, o pior acontece. Os bandidos avançam de vez, e o coração de Lourival fala mais alto. Mesmo sabendo que não deveria se meter, ele entra no meio, vai pra cima de Cara de Gato e Pé de Cabra, tenta impedir a agressão. O bar vira um escândalo. Gritos, empurra, empurra, todos olham. Os bandidos fogem às pressas, correndo pela rua. Ernesto fica ali, abalado, respirando com dificuldade, pagando finalmente pelos próprios crimes, sem imaginar que uma nova surpresa ainda o espera e que ela pode ser ainda mais destrutiva. Lourival se aproxima preocupado. Venha cá, Ernesto. Você está bem? Ernesto reage seco, ferido no orgulho. Eu não preciso da sua ajuda. Tô ótimo. Ernesto dispara, seco. Lourival não esconde a irritação. Respira fundo, encara o bandido. Você podia ser um pouco mais agradecido, né? Acabei de salvar sua pele. O orgulho de Ernesto fala mais alto. Ferido, humilhado, acuado diante de todos. Tá bom, obrigado, Lourival. Mas agora eu preciso ir. Não é fácil passar por uma humilhação dessas. Sem olhar para trás, Ernesto deixa o bar. Passos rápidos, cabeça baixa. O medo ainda grudado na pele. Ele foi salvo, mas saiu menor do que entrou. Na cena seguinte, a situação fica ainda pior. Ernesto chega em casa esperando acolhimento, consolo, compreensão. Mas encontra algo muito mais perigoso. Sandra não demonstra pena, nem preocupação verdadeira. Por dentro, a mente dela já trabalha em silêncio. Ela quase morreu. Levou um tiro por causa de um plano dele. E isso ela não vai engolir. Ao vê-lo naquele estado, Sandra finge surpresa. Meu Deus, o que aconteceu com você, Ernesto? Parece que você apanhou. Ele suspira, cansado. E foi isso mesmo que aconteceu, Sandra.
Aqueles homens que contratei vieram cobrar o pagamento. Se não fosse o Lorival, eu nem sei o que teria sido de mim. Sandra estreita os olhos, calcula, provoca. E por que você não pagou os homens? Afinal de contas, eles executaram o serviço. Ernesto se exalta. Eu não vou pagar coisa nenhuma. Aqueles incompetentes quase te mataram. Sandra muda o tom, agora mais dura, mais afiada. Não se esqueça de uma coisa, Ernesto. O plano foi seu. Ela dá um passo à frente. E, aliás, eles fizeram um serviço muito bem, porque se eu não tivesse entrado na frente do meu irmão, o Célcio estaria em outro lugar a essa hora. As palavras pesam, cravam culpa e medo. Sandra continua sem piedade. Nós estamos ricos, Ernesto. Pague esses homens e se livre dessa dor de cabeça. Esqueceu que somos milionários? Ela baixa a voz, ameaçadora. Temos um alvo nas costas. Não podemos ficar dando brechas assim. Ernesto fica em silêncio, pensativo. A sensação de cerco só aumenta. É aí que Sandra dá o golpe final. Com um ar quase casual, ela diz: Sabe de uma coisa, Ernesto? Esse acontecimento me deu uma ideia. Ele levanta o olhar, desconfiado. Que ideia? Sandra respira fundo, como quem fala algo simples. Por que você não faz um seguro de vida? Ernesto se espanta. Seguro de vida? Que ideia é essa, Sandra? Por que eu faria isso? Eu não tô pensando em morrer. Ela não recua. Pelo contrário. Você sabe por quê, Ernesto. Pelo que me parece, isso quase aconteceu. Sandra encara o marido. E vou repetir. Você quase me matou também. Ela suaviza o tom, como uma cobra antes do bote. Talvez não seja uma má ideia. Pense comigo. Podemos receber uma boa indenização se acontecer alguma coisa comigo ou com você. Um sorriso contido surge. É só uma proteção. Nada além disso. Ernesto hesita. Algo dentro dele desconfia, mas o medo fala mais alto. A ideia vai entrando, se alojando na mente. E, pouco a pouco, Sandra consegue o que queria. Ernesto aceita fazer o seguro de vida. Mal sabendo ele que isso é apenas o começo. O seguro de vida não é proteção alguma. É a primeira peça do plano de Sandra. A megera quer tudo, cada centavo. E para isso, pretende fazer Ernesto desaparecer. Enquanto ela desenha a própria teia dentro da mansão, em outro ponto da história, a dor é real e urgente. O estado de saúde de Miriam piora de forma assustadora. Mais uma vez, o corpo não aguenta. Stella entra em desespero. O coração dispara. O medo de perder a mãe aperta como nunca. Ela e Túlio correm contra o tempo. A levam às pressas para o hospital. Qualquer minuto pode ser o último. Anabela sente a ausência. Sente o vazio. Sem entender, apenas sofre, com aquela angústia silenciosa que só uma criança sente. No hospital, Túlio faz o possível. Cuida, age rápido. Consegue interromper o sofrimento de Miriam. A situação se estabiliza, por enquanto. Ao se aproximar de Stella, ele fala com cuidado, a voz baixa, sincera. A situação da Miriam está estável. Você pode falar com ela, Stella. Mas preciso te dizer uma coisa antes. Ele respira fundo. Sinto muito. Eu não sei se a Miriam aguenta por muito tempo. Stella fecha os olhos, engole o choro. Tudo bem, Túlio. Obrigada por ser sincera. Ela força um sorriso triste. Eu já estava esperando isso, sabe? Pelo menos, me acertei com a minha mãe. Colocamos tudo em pratos limpos. A voz falha, mas ela continua. Esse já era um final esperado, não era? Túlio concorda em silêncio. Também sente o peso da despedida. Stella então toma coragem. Ela sabe que esse momento não pode ser desperdiçado. Na sequência, ela aparece ao lado da mãe. Miriam abre um sorriso frágil. Olá, Stella. Que bom que você veio.
Estava morrendo de saudade, minha filha. Os olhos de Stella se enchem de lágrimas. Eu também estava com saudade, mamãe. Você deu um susto enorme na gente. Ainda bem que está melhor. Miriam segura a mão da filha. Cada segundo ao seu lado é especial, Stella. Só fico triste por não ter passado mais tempo com você e com a Annabella. Ela respira com dificuldade, mas fala com o coração. Vocês são muito especiais. E você foi uma grande mãe para ela. Tenho muito orgulho de você. É demais para Stella. Ela começa a chorar. Eu também queria que a senhora tivesse ficado mais tempo conosco. Não sabe a falta que fez. Ela aperta a mão da mãe. Mas estou feliz. Feliz por viver esses momentos com você agora. Não imagina a alegria que carrego no peito. A voz embarga. E o peso que saiu de mim depois que a gente se entendeu. Stella olha nos olhos da mãe. Eu não sinto mais raiva nenhuma, mamãe. Uma pausa. Profunda. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Eu te amo. Miriam não consegue conter as lágrimas. Chora emocionada. Mãe e filha se abraçam, frágeis, verdadeiras. Depois de tantos erros, dores e silêncios, elas finalmente estão em paz. Ainda durante aquela conversa tão frágil, tão verdadeira, Stella respira fundo e diz: Eu também queria te agradecer, mamãe, pela sua discrição. Desde que chegou aqui, você tratou a Annabella como se fosse sua filha, mesmo antes de eu te pedir qualquer coisa. Miriam sorri, cansada, mas firme. Eu jamais faria diferente com você, minha menina. Mas, por favor, me deixa te dar um último conselho. O olhar dela fica sério, profundo. A Annabella merece saber da verdade, Stella. Você precisa contar que é a mãe dela. As palavras caem como um peso enorme. O coração de Stella dispara. O ar parece faltar, porque o plano dela sempre foi esconder isso, proteger a filha, mesmo à custa da própria dor. Mas agora, tudo muda. Na cena seguinte, Stella aparece ao lado de Dita, o semblante abatido, mas decidido. Dita se aproxima, com carinho. Quando soube da sua mãe, vim o mais rápido possível, Stella. Nem imagino a dor que você está sentindo. Stella suspira. Sabe o que é mais curioso de tudo isso, Dita? Mesmo sabendo que minha mãe está partindo, eu sinto um alívio enorme. Ela fala com calma, mas com emoção. A gente conseguiu resolver tudo. A Miriam teve os motivos dela, e eu também errei. Uma pausa. Não posso julgá-la pelas escolhas. A verdade é que ela tentou falar comigo. E me ama. Os olhos se enchem de lágrimas. Isso já basta, Dita. Quero carregar um pouco do legado dela comigo. Dita sorri emocionada. Fico feliz que a vida tenha te dado essa última chance. Stella concorda com a cabeça. Eu também. Foi um presente, no meio da dor. Ela respira fundo, e então revela. Foi por isso que tomei uma decisão depois de falar com a minha mãe. Eu estou pensando em contar a verdade para Annabella. Dita se surpreende. Você vai contar que é a mãe dela. Stella sente. Vou dizer que ela é minha filha. Dita segura as mãos da amiga. Stella, eu sempre te disse. Acho que essa é a coisa certa. Não vai ser fácil, mas a Annabella merece saber a verdade. Stella engole em seco. No fundo, eu sempre soube disso. Mas conheço a personalidade forte da Annabella. Tenho medo. Medo dela nunca mais me aceitar como antes. Dita aperta suas mãos, firme. Mesmo assim, você precisa fazer o que é certo. E ali, Stella finalmente decide. Ela vai se reunir com Annabella, vai contar tudo, vai assumir a verdade. E o futuro das duas muda para sempre. Enquanto isso, em outro canto da história, Celso está com Tamires mais uma vez, tentando afogar as mágoas, tentando aceitar que deixou Stella seguir a vida, ao lado de Túlio. O clima é íntimo, silencioso, até que Tamires cria coragem. Celso, eu preciso te dizer uma coisa. Ela respira fundo. Eu gosto de você. Celso se surpreende, não esperava. Ele responde com cuidado. Olha, Tamires, eu te respeito muito. Tenho um carinho enorme por você. Uma pausa. Mas não é a hora. Eu ainda não consigo pensar em outra pessoa que não seja a Stella. Aliás,
Celso continua com a voz pesada. Eu nem sei se vou conseguir amar de novo. Depois de tudo o que eu perdi, eu já não acredito mais no amor. As palavras atingem Tamires em cheio. Ela fica visivelmente abalada, mas não reage com raiva. No fundo, ela entende. Celso está quebrado por dentro, vivendo um dos piores momentos da própria vida. Ela percebe que ele ainda precisa de tempo. Tempo para curar. Tempo para seguir em frente. E agora fica a pergunta. Você acha que Celso forma um belo casal com Tamires? Ou acredita que o irmão de Sandra deveria ter ficado com Estela? Deixe nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, outra história começa a ganhar força no capítulo. Candinho recebe um conselho importante do professor Asdrubal. Durante uma conversa tranquila, mas cheia de significado, o professor vai direto ao ponto. Candinho, você precisa procurar a certidão de batismo do Samir. O caipira estranha na hora. Mas pra que eu preciso disso, professor? Asdrubal fala sério. Olha só, Candinho, você é um homem muito visado. Muita gente já tentou te fazer mal enquanto estive ao seu lado. Ele continua, com calma. Todo mundo sabe que o Samir é seu filho, mas você precisa de um documento que comprove isso. Candinho franze a testa. Mas era só o que me faltava mesmo. Agora eu preciso de papel para provar que o Samir é meu filho? Que história é essa? O professor insiste. Eu sei que é chato, Candinho, mas é necessário. Só com a certidão de batismo você vai confirmar, diante de todos, que ele é mesmo o seu menino. Candinho fica pensativo, intrigado, mas confia no amigo. E decide seguir o conselho. Os dois entram em ação para procurar o documento de Samir, sem imaginar que isso vem em ótima hora. Porque pelas sombras, Zulma já começa a agir, disposta a tirar o menino de Candinho. Mais tarde, Candinho enfrenta outro problema. Na fábrica de biscoitos, diante dos amigos, ele percebe que a reabertura corre perigo. Mesmo com o apoio financeiro de Dita, que se passou por Doris River, o dinheiro ainda não é suficiente. As obras podem parar. É então que surge uma ideia inesperada. As crianças entram em cena. Elas decidem mobilizar a cidade inteira, chamar todo mundo, pedir ajuda coletiva para reabrir a fábrica. Candinho fica emocionado, comovido com a união, com a solidariedade. Cheio de esperança, ele toma outra decisão importante. Vai até a Rádio Paraíso, divulgar que precisa de apoio. Um gesto simples, mas que promete mudar completamente o futuro dele e da fábrica de biscoitos. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades da sua novela favorita. Ainda durante aquela conversa tão frágil, tão verdadeira, Estela respira fundo e diz: Eu também queria te agradecer, mamãe, pela sua discrição. Desde que chegou aqui, você tratou a Anabela como se fosse sua filha, mesmo antes de eu te pedir qualquer coisa. Miriam sorri, cansada, mas firme. Eu jamais faria diferente com você, minha menina. Mas, por favor, me deixa te dar um último conselho. O olhar dela fica sério, profundo. A Anabela merece saber da verdade, Estela. Você precisa contar que é a mãe dela. As palavras caem como um peso enorme. O coração de Estela dispara. O ar parece faltar, porque o plano dela sempre foi esconder isso, proteger a filha, mesmo à custa da própria dor. Mas agora, tudo muda. Na cena seguinte, Estela aparece ao lado de Dita, o semblante abatido, mas decidido. Dita se aproxima, com carinho. Quando soube da sua mãe, vim o mais rápido possível, Estela. Nem imagino a dor que você está sentindo. Estela suspira. Sabe o que é mais curioso de tudo isso, Dita? Mesmo sabendo que minha mãe está partindo, eu sinto um alívio enorme. Ela fala com calma, mas com emoção. A gente conseguiu resolver tudo. A Miriam teve os motivos dela, e eu também errei. Uma pausa. Não posso julgá-la pelas escolhas. A verdade é que ela tentou falar comigo. E me ama. Os olhos se enchem de lágrimas. Isso já basta, Dita. Quero carregar um pouco do legado dela comigo. Dita sorri emocionada. Fico feliz que a vida tenha te dado essa última chance. Estela concorda com a cabeça. Eu também. Foi um presente, no meio da dor. Ela respira fundo, e então revela.
Foi por isso que tomei uma decisão depois de falar com a minha mãe. Eu estou pensando em contar a verdade para Annabella. Dita se surpreende. Você vai contar que é a mãe dela. Stella sente. Vou dizer que ela é minha filha. Dita segura as mãos da amiga. Stella, eu sempre te disse. Acho que essa é a coisa certa. Não vai ser fácil, mas a Annabella merece saber a verdade. Stella engole em seco. No fundo, eu sempre soube disso. Mas conheço a personalidade forte da Annabella. Tenho medo. Medo dela nunca mais me aceitar como antes. Dita aperta suas mãos, firme. Mesmo assim, você precisa fazer o que é certo. E ali, Stella finalmente decide. Ela vai se reunir com Annabella, vai contar tudo, vai assumir a verdade. E o futuro das duas muda para sempre. Enquanto isso, em outro canto da história, Celso está com Tamires mais uma vez, tentando afogar as mágoas, tentando aceitar que deixou Stella seguir a vida, ao lado de Túlio. O clima é íntimo, silencioso, até que Tamires cria coragem. Celso, eu preciso te dizer uma coisa. Ela respira fundo. Eu gosto de você. Celso se surpreende, não esperava. Ele responde com cuidado. Olha, Tamires, eu te respeito muito. Tenho um carinho enorme por você. Uma pausa. Mas não é a hora. Eu ainda não consigo pensar em outra pessoa que não seja a Stella. Aliás, Celso continua com a voz pesada. Eu nem sei se vou conseguir amar de novo. Depois de tudo o que eu perdi, eu já não acredito mais no amor. As palavras atingem Tamires em cheio. Ela fica visivelmente abalada, mas não reage com raiva. No fundo, ela entende. Celso está quebrado por dentro, vivendo um dos piores momentos da própria vida. Ela percebe que ele ainda precisa de tempo. Tempo para curar. Tempo para seguir em frente. E agora fica a pergunta. Você acha que Celso forma um belo casal com Tamires? Ou acredita que o irmão de Sandra deveria ter ficado com Stella? Deixe nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, outra história começa a ganhar força no capítulo. Candinho recebe um conselho importante do professor Asdrubal. Durante uma conversa tranquila, mas cheia de significado, o professor vai direto ao ponto. Candinho, você precisa procurar a certidão de batismo do Samir. O caipira estranha na hora. Mas para que eu preciso disso, professor? Asdrubal fala sério. Olha só, Candinho, você é um homem muito visado. Muita gente já tentou te fazer mal enquanto estive ao seu lado. Ele continua, com calma. Todo mundo sabe que o Samir é seu filho, mas você precisa de um documento que comprove isso. Candinho franze a testa. Mas era só o que me faltava mesmo. Agora eu preciso de papel para provar que o Samir é meu filho? Que história é essa? O professor insiste. Eu sei que é chato, Candinho, mas é necessário. Só com a certidão de batismo você vai confirmar, diante de todos, que ele é mesmo o seu menino. Candinho fica pensativo, intrigado, mas confia no amigo. E decide seguir o conselho. Os dois entram em ação para procurar o documento de Samir, sem imaginar que isso vem em ótima hora. Porque pelas sombras, Zulma já começa a agir, disposta a tirar o menino de Candinho. Mais tarde, Candinho enfrenta outro problema. Na fábrica de biscoitos, diante dos amigos, ele percebe que a reabertura corre perigo. Mesmo com o apoio financeiro de Dita, que se passou por Doris River, o dinheiro ainda não é suficiente. As obras podem parar. É então que surge uma ideia inesperada. As crianças entram em cena. Elas decidem mobilizar a cidade inteira, chamar todo mundo, pedir ajuda coletiva para reabrir a fábrica. Candinho fica emocionado, comovido com a união, com a solidariedade. Cheio de esperança, ele toma outra decisão importante. Vai até a Rádio Paraíso, divulgar que precisa de apoio. Um gesto simples, mas que promete mudar completamente o futuro dele e da fábrica de biscoitos. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades da sua novela favorita.